Domingo às 4 horas da tarde, o Vasco entra em campo para enfrentar o Flamengo no Clássico dos Milhões. E tem muito vascaíno fazendo vídeo na internet. Ah, que o Vasco vai perder de goleada pro Flamengo. Ah, que eu não vou perder meu tempo assistindo o jogo. Vascaíno de verdade acredita até o fim. Então eu estou aqui nesse vídeo de pré-jogo de Vasco versus Flamengo, te convidando para ir até o Maracanã assistir o Clássico dos Milhões. Não é impossível o Vasco vencer o Flamengo. E eu vou te mostrar alguns caminhos que o Vasco tem para conseguir esse resultado. Obviamente é um jogo muito difícil. O Flamengo é um adversário forte. É um dos elencos mais fortes do futebol sul-americano. Mas dá sim para o Vasco competir e eu não tenho dúvidas disso. Só lembrando a vocês que o Vasco venceu o Palmeiras, venceu o Fluminense e venceu o São Paulo. 3 dos 4 times que estão no G4 do Campeonato Brasileiro. Será que realmente é impossível? Não é, mas o Vasco precisa de você no Maracanã, apoiando o time. Ah, tá em dúvida se vai ou não no jogo? Vai ao jogo, domingo, 4 horas da tarde, vai ao jogo, leva a tua família, cara. Não tem experiência melhor do que essa. Então deixa o like aí embaixo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje o que eu faria se fosse o Renato Gaúcho de escalação pro Vasco vencer o Flamengo nesse jogo. Beleza? Agora sim, vem comigo. E não se esqueça de se tornar membro aqui do nosso canal para você participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Eu vou estar liberando para quem é membro do canal. Você pode ser o membro aí mais baratinho, cara. Se eu não me engano tá R$ 2,99 o nosso membro. Eu vou estar liberando para vocês ainda hoje o nosso grupo do WhatsApp exclusivo, no qual eu vou estar lá para trocar ideia com vocês durante as partidas. Beleza? Agora sim, vem comigo. Nesse domingo teremos o Clássico dos Milhões, Vasco versus Flamengo, e eu acredito que o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês em relação a essa partida, para o Vasco poder realmente ter chance de vencer esse jogo, é a questão anímica, é a questão da confiança. Parece que não, mas faz muita diferença. Pelo menos 50% do que é o jogador dentro de campo é a confiança que ele tá para aquela partida. O jogador tá confiante, as coisas funcionam de uma forma muito mais leve dentro de campo. O jogador acerta os passes, acerta as finalizações, consegue recuperar mais bolas, parece até bobeira, mas não é. Quando o jogador está confiante em si mesmo, está confiante no que foi feito durante a semana, as coisas fluem com uma naturalidade. Então o Vasco ele não pode pensar em entrar em campo com medo do Flamengo. Ele tem que entrar sabendo que é um clássico, que são dois times grandes se enfrentando. Então ele tem que jogar como o Vasco da Gama. Esse é o primeiro ponto. O Vasco ele não pode jogar com medo do Flamengo, entrar como se o jogo já estivesse perdido, porque senão aí já era. Beleza? Mas vamos lá falar sobre escalação do Vasco. O Renato Gaúcho vem colocando o Vasco na maior parte do tempo, jogando em um 4-4-2, principalmente quando o Vasco tá sem a posse de bola, marcando nesse 4-4-2. Quando o Vasco tá com a bola, obviamente os jogadores são mais móveis, ele tem sempre um camisa 10 por trás e sempre joga com esses dois volantes. Teoricamente em um 4-2-3-1 a gente pode falar. Então, eu acredito que ele vai manter essa mesma estrutura tática para esse jogo contra o Flamengo, só que se eu fosse o Renato Gaúcho, eu faria a escalação do Vasco dessa maneira. Léo Jardim como goleiro titular, não tem muito que a gente fugir disso. Na lateral direita, eu iria com Paulo Henrique. Por que você iria com Paulo Henrique, Mauro, se não com Puma? Porque o Flamengo tem um ponta que se chama Samuel Lino, que ele é muito bom de 1 contra 1, ele tem velocidade, ele tem força. Então, pensando também um pouco nesse lado defensivo, o Paulo Henrique é um jogador melhor para esse embate contra o Samuel Lino do que o Puma. O Puma é um jogador que não marca tão bem. O Puma ele é um cara que ele tem uma cintura um pouco mais dura na hora de fazer a marcação. Então, se ele der um passo errado, o jogador do Flamengo pode cortar para o outro lado com muita facilidade. O Paulo Henrique é um cara mais móvel, tem mais força e tem mais velocidade na hora de fazer a marcação. Então eu iria de Paulo Henrique, até pensando nesse ponto, nesse embate dele contra o Samuel Lino. Eu iria de Paulo Henrique na lateral direita como titular. Por mais que eu acredite que o Puma possa até acrescentar mais ofensivamente do que o Paulo Henrique. Mas o jogo não é somente ataque, o jogo é uma partida de estratégia. Então você não pode atacar de maneira exacerbada e não pensar na defesa. Você tem que também pensar na parte defensiva. Então eu iria de Paulo Henrique na lateral direita, com esse pensamento que eu expliquei para vocês. Na zaga eu manteria o Saldívia e o Robert Renan. Por mais que a zaga do Vasco venha sofrendo gols todos os jogos, venha sofrendo críticas dos torcedores, eu ainda acho que essa é a melhor dupla de zaga que o Vasco tem. Robert Renan e Saldívia. Na lateral esquerda a gente tem uma incógnita, porque o Cuiabano ele sai do jogo contra o Corinthians sentindo um problema na posterior de coxa.
Ainda não foi divulgado nada pelo Vasco em relação a uma possível contusão do Cuiabano. Eu acredito que ele vai ser até poupado desse jogo de quinta-feira, visando estar bem para esse clássico contra o Flamengo. Se o Cuiabano estiver bem, não tem dúvidas que é o Cuiabano como titular. Agora, se o Cuiabano não jogar, o Vasco pode ter um problema muito grande, porque o Flamengo joga com Plata aqui como um ponta pelo lado direito. Se ele tiver um embate com o Cuiabano, eu acho que na questão física o Cuiabano consegue acompanhar aqui o Plata, tem força, tem velocidade para marcar também e vai trazer perigo na hora de atacar, forçando o Plata a voltar para fazer a marcação. Se o Plata tiver embates contra o Lucas Piton, o Plata é muito mais rápido do que o Piton, tem muito mais força para arranque do que o Piton, e aí complica a parte do Vasco, principalmente pelo lado defensivo. E aí talvez eu pensaria até no Avelar para esse jogo, porque o Avelar tem um pouco mais de velocidade do que o Piton. O Piton é um jogador muito lento, cara, muito cadenciado para esse tipo de jogo. Então é de suma importância que o Cuiabano esteja bem para jogar. E aí se o Cuiabano estiver bem, eu iria de Cuiabano obviamente como titular. Para a dupla de volantes do Vasco, o Barros tem que jogar como esse primeiro volante em tese do Vasco. Mas o Barros tem que ficar muito atento em relação à expulsão, cara. Em relação a faltas bobas. A gente sabe que para um jogador do Vasco ser expulso em jogos contra o Flamengo, precisa disso aqui. Então o Barros tem que ficar muito atento a não cometer nenhuma falta um pouco acima do tom, porque senão pode acabar sujando para ele. E se tem uma coisa que não pode acontecer nesse jogo, é o Vasco terminar com um jogador a menos. Começa com 11 e termina com 11, mas o Barros tem que ser o volante titular. O Thiago Mendes, eu também coloquei aqui como uma dúvida, né? Porque o Thiago Mendes sai do jogo contra o Corinthians também lesionado após a entrada criminosa do André no tornozelo do Thiago Mendes. Ele está sentindo ainda dores, mas eu acredito que ele vai estar recuperado para esse jogo contra o Flamengo. Provavelmente deve ser poupado desse jogo de quinta-feira contra o Olímpia, visando o clássico contra o Flamengo, o Thiago Mendes. Pô, o Thiago Mendes não se recuperou, aí não tem para onde fugir. Ou é Tietê ou é o Gumora. Pensando assim em um cara de maior poder de marcação também e que pode te trazer um pouco mais de segurança. Se você colocar o JP, se o Thiago Mendes não jogar, o JP não é um jogador tanto de marcação. Mas é muito importante que o Thiago Mendes consiga jogar esse jogo, porque ele é o melhor jogador do Vasco tecnicamente, é a liderança desse grupo. O Thiago Mendes é um jogador acima tecnicamente dos demais aqui também do elenco do Vasco. E aí o que eu mudaria, né, cara? Eu não iria, por exemplo, com o Tietê como esse meia pelo lado direito. Eu iria com o Adson. Eu acho que o Vasco ele não pode entrar em campo nesse jogo contra o Flamengo pensando somente em se defender. Tem que pensar em se defender, mas também tem que pensar em atacar. E eu acredito que o Adson faz um trabalho de recomposição tão bom quanto o Tietê faz. O Tietê não faz nada de extraordinário na hora de recompor defensivamente. O Adson pode fazer isso também. E pode trazer muitos problemas para o Alexandro pensar duas vezes antes de subir, porque sabe que tem um jogador rápido, agudo e bom de drible nas costas dele. Então, às vezes você atacando, você colocando um jogador mais agudo, você já traz uma pulga atrás da orelha do adversário, vou subir ou não. Agora o Alexandre sabe que se for o Tietê, ele aguenta na corrida contra o Tietê. Agora, contra o Adson, vai complicar muito mais a vida do Alexandre. Então eu iria de Adson no time titular, iria de Rojas como camisa 10 e não como Tietê como camisa 10. Se tem outro jogador do Vasco que ele é acima tecnicamente, é o Rojas, junto assim do Thiago Mendes. Porque o Rojas, pô, às vezes ele prende demais a bola, concordo contigo. Mas ele é um jogador que consegue enxergar o jogo diferente. Ele é um jogador que não tem medo de ter a posse de bola. A bola não queima no pé do Rojas. Ele tem a posse de bola e ele joga. Agora, se tu coloca outros jogadores aqui nessa posição, por exemplo, o cara quer se desfazer da bola o mais rápido possível. Não, o Vasco também precisa ter um pouco de controle de meio de campo nessa partida. E o Rojas é um jogador para isso. Fora que ele também tem a bola parada, ajuda nisso. E é um jogador que, pô, não é um excelente marcador, mas ele ajuda a fechar os espaços também. Eu iria de Andrés Gomes pelo lado esquerdo. E uma vitória do Vasco pode passar muito por esse embate dos pontas do Vasco contra os laterais do Flamengo, o Adson e Andrés Gomes. Você ter esses caras de velocidade para puxar contra-ataque, para preocupar também o Flamengo e para você trabalhar em transição rápida no espaço, é extremamente importante. Então eu iria de Andrés Gomes e torcer para ele não estar em um dia como ele esteve contra o Corinthians. Mal, raramente o Andrés Gomes está em um dia... Ele pode até não estar tão bem, mas ele é um jogador que vai tentar o tempo todo o Andrés Gomes. Então eu iria de Andrés Gomes aqui como titular do Vasco, nessa ponta esquerda, obviamente. Talvez é o melhor jogador do Vasco que a gente tem aqui ao lado do Thiago Mendes.
E para ser o centroavante, eu iria de Spinelli. Pô, mas o Spinelli não tem tanta velocidade. Mas às vezes é uma jogada de bola parada, às vezes é uma jogada de oportunismo, que você consegue chegar na linha de fundo e fazer cruzamento, você tem aquele centroavante que se posiciona bem, que é oportunista, que tu ganha o jogo, que ele faz o gol. Não adianta nada o Andrés Gomes passar do Emerson Royal, chegar até a linha de fundo, fazer um excelente cruzamento e ser o David cabeceando. A chance de sair o gol é muito baixa. Então você precisa desse cara para colocar a bola para dentro das redes. E o Spinelli é um jogador que se esforça, que fecha espaço, que corre. Não é realmente o velocista do Spinelli, mas ele é um jogador que se esforça e que, assim, não tem tanta diferença de velocidade do Spinelli pro David. Não é que o David é, porra, um atacante muito veloz e o Spinelli é muito lento. Não, o David até pode ser mais veloz do que o Spinelli, mas não tanto assim que justifique ele ser titular. Então eu iria dessa forma. Algo que eu acho importante, talvez o Renato Gaúcho ele gosta de fazer essa marcação mais no bloco médio na maior parte do tempo, bloco médio e bloco baixo. E na maioria das vezes ele marca por zona. Entrou na zona, o jogador vai marcar aqui. Talvez seja interessante para surpreender o Flamengo, e foi algo que funcionou no ano passado, no clássico do segundo turno Vasco, o Flamengo terminou empatado em 1 a 1, você buscar em alguns momentos a marcação individual, dificultar a vida do Flamengo na saída de bola, buscar realmente fazer essa marcação individual. Você corre riscos, obviamente, mas se você fizer a marcação individual, você dificulta muito o adversário, cara. Mas para você fazer essa marcação individual, por exemplo, cara, tu vai correr risco. Vai correr risco o tempo todo. E você vai ter que muitas vezes ter o seu zagueiro aqui, por exemplo, o Saldivia, acompanhando a Arrascaeta em vários momentos e subindo junto com ele. Robert Renan colado no Pedro. E quando você faz uma marcação individual, você pressiona individual, você traz dificuldade para o adversário, mas você não pode levar o drible. Porque se você levar o drible, se você perder o teu confronto, você gera muito espaço nas costas. Então talvez é uma alternativa, eu não acho que o Renato vai fazer isso, porque ele vai tentar ser um pouco mais conservador, mas às vezes é assim que você surpreende o adversário, cara. Começa pegando ele lá em cima, marcação, pressão individual, o Flamengo com certeza não tá esperando isso. Ele já vai esperar que o Vasco vai vir com esse bloco médio, bloco baixo, tentar sair em contra-ataque. Então ele já vai estar preparado para isso. Então às vezes você precisa mudar um pouco, inovar e talvez fazer algo diferente para você surpreender o teu adversário e tentar um fator novo na partida. E é isso, é jogar com muita raça, com muita humildade e representando os torcedores dentro de campo. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, vocês fariam que nem eu essa escalação para o Clássico dos Milhões. Lembrando que eu ainda vou trazer mais um vídeo assim de escalação, só que dessa vez com a escalação provavelmente que o Renato Gaúcho deve colocar em campo. Isso aqui é como eu montaria o Vasco para esse Clássico, beleza? Fica nessa, abração do Francesco, nós fui!